Olá, bom dia. Estamos em Washington, capital dos Estados Unidos, para acompanhar as campanhas eleitorais aqui, para saber o que vai acontecer. O que estamos sentindo aqui nos Estados Unidos é que não há uma movimentação muito forte em torno das campanhas eleitorais ou das eleições. Movimento de rua nenhum, não há esse movimento de rua. O que nós sentimos aqui é que as pesquisas estão dando empate técnico, não há nenhum favorito. Não há, assim como aí no Brasil, não está acontecendo uma discussão do plano de governo. O que está acontecendo aqui, como aconteceu aí no Brasil, é uma desconstrução dos candidatos. Um candidato tentando desconstruir o outro. É isso que hoje acontece aqui nos Estados Unidos. Esperamos o resultado para terça-feira. Não há um grande interesse da população nessa campanha. Sentimos que deve haver uma abstenção maior do que nos outros anos, derivado dessa falta de discussão de proposta. E como o voto aqui é facultativo, as pessoas vão votar quando têm vontade de que haja uma mudança. Como o que está sendo discutido é a desconstrução dos candidatos, não há uma motivação para se ir às urnas levar o voto. É isso que estamos sentindo. Vamos esperar até amanhã, terça-feira, quando é o grande dia da eleição, para saber o que acontece no maior país do mundo. Carlos Magnelli, direto de Washington para a Hit TV. Estamos aqui em George Washington University e estamos analisando as campanhas eleitorais acá em Estados Unidos. E o que podemos dizer é que ouvimos até agora é que temos uma campanha com muita pouca emoção. O que Roberto Zurrieta nos pasó es aquello que vamos siempre enseñando en las clases. No existe el voto racional, el voto es emoción, es emocional. Entonces esto que estamos reparando acá en Estados Unidos, no hay una gran campaña, las calles, no hay nada en las calles, es como si el día normal, no hay nada que se puede distinguir el día anterior a las elecciones y el día de hoy. Entonces, tenemos apenas la televisión y los radios que están haciendo las campañas electorales. Es esto que estamos acá, una campaña muy cercana de televisión y radio y que está muy centrada en la desconstrucción de la imagen de los candidatos y no en los pedidos de voto. Entonces, tenemos una elección muy violenta en términos de palabras y de desconstrucción. No hay un aprofundamiento de los programas de gobierno para que se pueda la población tener alguna esperanza de que hay un cambio. No se tiene cambio. Se mira que se va a continuar lo mismo. Por esto que Hillary tiene muy pocos votos. No despertó emociones en lo electoral. Por este momento, é isso que temos a reportar a vocês. Para o pessoal que está aí no Brasil, nós estamos aqui a 3 horas de diferença de fuso. Eu, Paulo Bonfim, o professor Carlos Magnelli, nós dois da Associação Brasileira de Consultores Políticos. Nós vamos falar um pouquinho para vocês da nossa experiência aqui na capital dos Estados Unidos, na capital Washington, sobre o que a gente está vendo desse ambiente político, o que a gente está vendo dessas manobras que estão sendo feitas pelos dois lados. Eu quero começar conversando com você, Magnelli, sobre a rejeição dos candidatos. Como que você vê isso? Nós estamos a um dia da eleição, amanhã termina, né? Amanhã é o grande dia, a grande terça que eles chamam, e nós devemos participar inclusive da grande noite, fomos convidados. O que está acontecendo aqui é o seguinte, pelas informações que nós pegamos na George Washington University, a rejeição dos dois candidatos chega a 60% dos dois candidatos. Então o que está em disputa, Paulo, são 40% de votos que não são obrigatórios, são votos facultativos. Então nós temos uma rejeição bastante grande que está levando a essa indecisão, inclusive as pesquisas mostrando esse empate técnico, porque a indecisão é muito grande pelo número de rejeição que os dois candidatos têm. E esses 40% de votos que restaram provavelmente não vão ser todos que vão votar. Qual você acha que é essa perspectiva de votação que nós vamos ter? Olha, pelo que nós olhamos aqui e olhamos as notícias, analisamos o ambiente eleitoral aqui nos Estados Unidos, devemos ter em torno de 20% da população votando. Deve ser um dos índices mais baixos
de pessoas que irão votar aqui nos Estados Unidos. Na última do Obama chegou perto de 40%, ou um pouquinho mais, e dessa vez, pelo índice de rejeição grande, né, e pelo voto ser facultativo, 20% deve decidir o futuro da nação. E agora a gente percebe também, professor, que os latinos estão se mobilizando para votar. Como o senhor vê isso? É verdade, os latinos estão se cadastrando para votar, para que possam votar contra o Trump, pela posição que o Trump tem quanto aos latinos, porque não é a questão do latino legalizado. O latino legalizado quer trazer a família, e a família normalmente vem ilegal, para depois se legalizar. Então há um problema aí, e os latinos estão se cadastrando para votar contra o Trump. Esse pode ser o fiel da balança aqui nos Estados Unidos. E a gente vê dos dois lados, tanto do Trump quanto da Hillary, o uso de algumas emoções, do medo, por exemplo, para ditar o ritmo da campanha. O medo também está sendo um fator fundamental nesse meio, nas duas campanhas, né? Como disse o Roberto Zurieta, o medo está sempre permeando a campanha eleitoral. A maior emoção que existe é a emoção do medo. Então, em qualquer campanha, você usa o medo. O que está sendo usado? O Trump está sendo acusado de que vai expulsar os latinos daqui, né, que bate em mulher. Esse é o medo criado contra o Trump. E contra a Hillary, ela já usou e-mails pessoais para tratar de temas nacionais, ou seja, ela infringiu a segurança nacional. E aparece também o medo dela não conseguir completar o mandato por problemas de saúde que ela apresentou durante a campanha. Então, esses dois medos é que estão sendo colocados para a população americana. Plano de governo... Nem pensar. Você vê os spots, eu vou tentar amanhã copiar alguns spots para colocar para vocês também. Não há, dentro dos spots, nenhuma discussão sobre plano de governo, Paulinho. É uma coisa incrível. Aliás, incrível não, no Brasil aconteceu isso, né? Nós tivemos, principalmente o segundo turno no Brasil, foi apenas desconstrução de imagem. E é o que está acontecendo aqui, apenas desconstrução de imagem, os dois, um tentando desconstruir o outro. É o que nós podemos reportar para vocês até agora do que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Paulo? Muito obrigado pela atenção de todos e até amanhã nós vamos gravar de novo para ir passando e atualizando vocês sobre tudo que acontece aqui na capital dos Estados Unidos, Washington. Um abraço. Goodbye. Boa noite. Aqui diretamente de Washington, para dar algumas notícias para vocês do que está acontecendo nas eleições americanas. Estamos a um dia da eleição, amanhã, terça-feira, a grande terça, quando se dará a eleição realmente aqui nos Estados Unidos. Temos alguns pontos para passar para vocês. Primeiro, foi apurado pelas pesquisas uma rejeição de 60% para os dois candidatos. Cada candidato tem 60% de rejeição. Isso quer dizer que teremos apenas 40% de pessoas interessadas em votar, o que nos dá uma percepção de que deveremos ter aqui nos Estados Unidos apenas 20% da população dizendo quem será o futuro presidente dos Estados Unidos. Esse é um dos pontos que eu queria abordar com vocês. O segundo ponto é que os latinos estão se inscrevendo para a campanha eleitoral, para a eleição. Por que eles estão se inscrevendo? Eles querem votar contra o Trump. O Trump, através de suas declarações, magoou ou chegou a ofender, inclusive, alguns latinos. E esses latinos, se sentindo ofendidos, estão se cadastrando, os legalizados, para votar contra o Trump. Então essa é mais uma possibilidade de um fiel da balança que talvez penda para o lado da Hillary, justamente por causa disso, tá? Os latinos se cadastrando para votar contra o Trump. O outro assunto que eu queria falar com vocês é o medo que está sendo implantado nas campanhas eleitorais. A maior emoção que existe é o medo. E esse medo, do lado da Hillary, dizendo que o Trump vai expulsar os latinos, que ele não gosta de negros, que ele é racista e que ele bate em mulher. Então essa é a desconstrução do Trump. O Trump, por sua vez, desconstrói a Hillary, dizendo que ela usou o e-mail particular para falar de assuntos de segurança nacional, e isso é uma ameaça, e que ela não terá saúde para terminar o mandato dela, visto o que aconteceu na campanha eleitoral, quando ela passou mal e foi recolhida no carro, foi para um hospital, etc. Então, a desconstrução da Hillary está por esse caminho. E por último, dizer para vocês que plano de governo aqui, até agora, não existiu. Todos os spots
toda a parte de televisão e rádio é apenas na desconstrução dos candidatos. Plano de governo ficou para segundo plano, assim como aí no Brasil nós tivemos uma campanha muito agressiva, aqui também a campanha está muito agressiva. Vamos esperar até amanhã para ver o que acontece. Carlos Moianelli, direto de Washington para a HIT TV. Boa noite ao pessoal aí do Brasil. Nós estamos aqui direto da capital dos Estados Unidos, Washington DC, observando essa eleição americana e também trocando experiências com consultores políticos e políticos do mundo inteiro em um evento que nós estamos participando na George Washington University. E eu vou falar aqui com um dos maiores consultores políticos do Brasil, Tadeu Comerlato. E eu queria saber de você, Tadeu, o que nós podemos extrair desse evento? O que de bom nós podemos tirar desse evento que está acontecendo aqui nos Estados Unidos? Olha, o evento está sendo extremamente oportuno porque ele vem validar uma série de procedimentos que a gente sempre adotou, tanto o professor Moianelli como eu, que é a necessidade de inserir nas eleições a verdade, que é o único instrumento capaz de propiciar a emoção. E a gente percebe que tudo aquilo que está sendo pregado dentro do seminário hoje é exatamente o que não está sendo executado na campanha aqui dos Estados Unidos. E o que está faltando nessa campanha aqui dos Estados Unidos? A campanha partiu para baixaria, semelhante a muitas cidades lá do Brasil, e não tem nenhuma emoção. Hoje a gente andou pela cidade, você não percebe, a não ser vendo pela televisão, você não percebe, tu não sabe que amanhã vai ser decidido grande parte do destino do mundo. Não existe mobilização? Não existe nenhuma mobilização. E apenas 20% dos eleitores é que vão tomar essa decisão. Porque os outros não vão votar. Os outros estão descontentes com os dois candidatos. Então é uma situação muito difícil, muito complicada. E isso facilita um pouco a Hillary. Por quê? Porque o pessoal que é fora dos Estados Unidos, que está aqui, eles, mesmo sendo um número relativamente reduzido, vão acabar tendo grande influência pela ausência dos americanos na votação. Então isso é uma larga vantagem para ela, o que pode, inclusive, propiciar a sua vitória. E dessas palestras que a gente teve lá no evento hoje, dos governadores de províncias da Argentina, do México, senadores da Colômbia, o que dá para a gente extrair disso para levar para a nossa estratégia de marketing, a nossa estratégia eleitoral lá para o Brasil? Olha, foram experiências riquíssimas que nós vimos e vivenciamos hoje, mas o resumo de tudo aquilo que eu vi é que as campanhas, elas têm que optar mais pela verdade, elas têm que se dedicar muito mais a ouvir do que a falar. Então os cursos de oratória vão estar em baixa e o que vai estar em alta é o curso de escutatória. O pessoal vai ter que ouvir muito, prestar muita atenção naquilo que os eleitores dizem, não é ouvir só como tática, ouvir só como estratégia, não. O candidato tem que gostar, tem que acreditar, tem que sentir e tem que dar a resposta para essas pessoas que falam para os candidatos. Então, praticamente a manhã toda foi falado sobre isso e sensacional foi o trabalho que veio da Colômbia, em que os dois senadores que neste momento estão com a possibilidade de estabelecer a paz definitiva no estado, os dois falaram, um que coordenou a campanha a favor do sim, o outro que coordenou a campanha a favor do não, estavam presentes no mesmo evento. Isso foi fantástico e foi um privilégio para aquelas 500 pessoas que estavam lá e puderam acompanhar sem um pio, um silêncio total, uma tarde toda, uma discussão de altíssimo nível. Foi fantástico e nós precisamos agradecer a ABCOP, especialmente ao Moianelli, por ter propiciado esta possibilidade de a gente estar aqui hoje. Então, além da discussão do sim e do não sobre o fim da guerra com as Farc na Colômbia, a gente também teve palestra com os consultores políticos da campanha do presidente eleito argentino, Maurício Macri, e com também os governadores, como eu já falei, das províncias de Buenos Aires e da província
e de uma província do México. E é isso aqui de Washington, hoje passando algumas informações para vocês com o Tadeu Comerlato, também falamos com o Carlos Maianelli, e amanhã, que é o dia da votação aqui, aliás, a votação já vem acontecendo, mas amanhã é o dia final, nós vamos também atualizar vocês sobre tudo que nós estamos vivenciando aqui, porque vocês estão fazendo parte dessa história junto com a gente. Obrigado pela atenção de todos e até amanhã. Meu amor, por favor.